Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de fevereiro de 2020. Olha, gente, 2020. Lembra quando a gente era criança, que a gente ficava imaginando, será que ainda vamos chegar em 2020? Chegamos. 2020. Todos nós, então, estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. Nós já iniciamos Qualidades da Prece. O nosso estudo da semana passada, finalizamos o livro Caminho, Verdade e Vida. Então, um texto, uma mensagem tão grandiosa que não deu nem tempo de entrar no Evangelho. Mas como nós sempre estamos falando, as obras de Emmanuel é Evangelho, porque ele comenta o Evangelho, tá? E como nós já finalizamos, nós vamos agora ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Vamos entrar direto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos em Qualidades da Prece, item 3, tá? Lemos a semana retrasada Marcos e Mateus. Hoje nós vamos ler a citação de Lucas, tá? Falando da prece. É a anotação de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. E depois tem um comentário do professor Allan Kardec. Vamos orar? Divino amigo, amor de nossa vida, nos vem em memória a sua lição, a sua orientação, quando nos diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, que o Senhor se faria presente. E todos nós aqui estamos, Senhor, unidos e em torno de Ti, em Teu nome, para estudarmos as Tuas lições, em torno da eficácia da prece. Nós Te rogamos, divino amigo, a inspiração necessária, a compreensão do texto, para que nós possamos internalizar e na vivência do dia a dia, conseguirmos sentir o Evangelho. Graça te damos por essa oportunidade, Senhor Jesus, que os bons espíritos possam nos inspirar. E mais uma vez te falamos, é em teu nome que aqui nos encontramos. Muito obrigada, Senhor. Então vamos que vamos. Então, vamos ver essa anotação do nosso Lucas. Lucas era grego, não conheceu pessoalmente o nosso Senhor Jesus. Todo o evangelho que ele escreveu foi a pedido do apóstolo Paulo. Então, Paulo cristão, fez várias anotações em torno da vida do nosso Senhor Jesus, porque ele sabia escrever, era um doutor da lei. Chegou a ter com Maria, com Madalena, com o próprio Levi e outros que foram curados. Então ele saiu anotando tudo. E ele também tinha as anotações de Levi. Então por quê? Porque a ideia do apóstolo Paulo era realmente escrever o evangelho, porque Paulo se preocupa. Evangelho é boa notícia, tá? A tradução é boa notícia. Então ele queria trazer essa boa notícia porque a preocupação dele era com o futuro. Ele queria que aquilo ficasse gravado, porque não tinha pendrive, né? Como que ia gravar? Era só escrevendo. Então a gente tem que escrever sobre Jesus para que o futuro, as pessoas do futuro possam conhecer. Ele não ia imaginar que hoje, em 2020, da era cristã, estaremos estudando, né? Mas a ideia dele era que o povo pudesse conhecer isso. Então foi o apóstolo Paulo que solicitou, que pediu do apóstolo. O livro Paulo Estevam diz que tinha anotações de Levi. Anotações, gente, não é um livro, o Evangelho. Anotações é assim: você está ouvindo uma palestra, e aí alguém fala e você vai e anota aquilo dali porque acha o máximo. Então eram anotações, eram textos, eram pedaços. E Levi fez isso.
E obviamente, como Levi era um dos discípulos, que é Mateus, ele ficava ali lado a lado com o nosso Senhor Jesus, e pergaminho e tinta, pincel pronto, Jesus falava e ele anotava. Diz Humberto de Campos que o Pai Nosso ele copiou na hora. Na hora. Porque você imagina, quando nós vamos a uma palestra, um seminário, a gente leva caderno, caneta, tudo para a gente anotar. Você acha que o Levi, sendo um cobrador de imposto, sendo uma criatura de cultura, sabendo escrever, porque pergaminho era muito caro, tendo condições financeiras, então ele já levava o pergaminho, já levava a tinta e já levava o pincel para fazer as anotações, porque quem ia falar era o mestre. Então vamos ver o que Lucas aqui anotou. Então o que Lucas anotou eram realmente anotações do apóstolo Paulo, e depois o próprio Lucas, uma vez cristão, porque ele era grego, médico, ele mesmo também saiu pesquisando e cumpriu, porque ele era muito amigo do apóstolo Paulo. Quem transformou o Lucas em cristão foi o apóstolo Paulo. Foi o Paulo que apresentou o cristianismo a Lucas. E quem deu essa ideia, porque eles se chamavam homens do caminho. E aí foi o apóstolo, foi Lucas que disse: por que caminho? Tem caminho para tudo que é canto. Por que vocês não se chamam cristãos? Foi Lucas que criou essa denominação, né? E foi aceito assim de imediato. Muito bom. Vamos lá então para o item 3, anotação do nosso querido Lucas. É o evangelho mais intelectualizado, é o de Lucas. É a escrita mais intelectualizada. Ele disse assim, olha: disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Essa confiança em si mesmo aqui, ele está falando de um autoconhecimento ou ele está falando de presunção? Presunção. Olha só, disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo, aqui a presunção, ó, como justos. Então o que ele está querendo dizer isso aqui? Quando eu começo a me achar a pessoa mais certa do mundo, a pessoa mais justa do mundo, e que o mundo todo está errado, cuidado, isso é fascinação, vai bater a cabeça na parede já. Porque se nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus quando um rapaz de bom e mestre, diz: por que me chama bom? Porque ele estava vendo que aquilo ali era bajulação. Bom só o meu Pai que está no céu. Então, se o nosso Cristo fala isso, então se eu começo a me achar um espírito evoluído, autossuficiente, isso é fascinação. Porque o que acontece? Uma vez a Glória Maria perguntou do Chico numa entrevista, e essa entrevista deve estar no YouTube, porque eu me lembro eu vi a entrevista na época, ele já bem velhinho, e ela perguntava: Chico, você se acha um santo? O Chico estava falando tão calminho, né, dando a resposta. Quando ela perguntou: você se acha um santo? Ele falou: não. Ele se espantou assim, levantou a mãozinha dele: não. Por quê? Porque quanto mais evoluído o espírito se torna, mais ele tem consciência do bom e do bem. E mais ele se apercebe o quanto distante ele está. Entendeu? Então, para um espírito da categoria de um franciscano Xavier, ele sabe a distância dele em relação a um Cristo. Nós não, a gente é presunçoso. Entendeu? Que ele já consegue mensurar essa distância. Então é esse cuidado. Eu também tenho telhado de vidro. Então por isso é que ele usou aqui, ó, quando ele disse assim, ó, eles se achavam como justos e olha a palavra aqui, desprezavam os outros, porque ele é o bambambam. Judeu, vou na sinagoga todo sábado, cumpro com os meus deveres e jejum, faço as minhas oferendas. Então ele estava se achando kit com Deus. E quem não faz isso, ele menospreza.
Outro movimento: quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de compreensão e piedade da ignorância alheia. Compreensão e piedade, ela me dá um movimento para eu não criar ódio dentro de mim em relação ao que o outro me fez. Eu compreendo, eu tenho piedade. E esses dois movimentos me fazem com que eu não venha criar ódio. Porque compreensão ignora, piedade vai ter que resgatar. Porque o mal que eu faço a outrem, em verdade, o maior mal eu estou fazendo a mim mesmo. Porque não há quem não faça o mal que não terá o mal de volta. É lei de justiça. Entendeu? Já um espírito que não evolui, ele fica com raiva, ele fica com ódio, ele quer revidar, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Por quê? Porque ele não consegue ainda compreender. Faz sentido? Vamos ver qual é essa parábola. Então vocês já se sentiram assim psicologicamente aonde Jesus estava. Esse cidadão disse também esta parábola, ele falou parábola, nosso Senhor Jesus. Jesus estava ali só observando. Então ele disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Então Jesus identificou isso. Para esse grupo Jesus falou essa parábola. Olha a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. A parábola é isso aqui, tá? Um era fariseu. Fariseu é o doutor da lei. O que é o doutor da lei? É aquele que conhecia a Torá, que é o livro judaico, de ponta a ponta. Ele não só conhecia, como ele ensinava, ele pregava. E o fariseu, você imagina, o fariseu, então ele era o que conhecia, o que ensinava e o que se colocava acima do povão. Porque ele começava a se achar superior. Às vezes, a gente como trabalhador espírita, a gente é um pouco fariseu. Porque a gente chega aquelas pessoas passando necessidades espirituais, se debatendo, e a gente se coloca numa posição como se a gente fosse superior àquela pessoa. Não só querendo resolver, mas parecendo assim que a gente está sã e a pessoa não. A gente está tão enrolada quanto. Entendeu? Mas às vezes a gente se coloca nessa posição. Nem que seja psiquicamente, psicologicamente. Está todo mundo enrolado. Porque aquela dali pode estar vivendo uma crise. Saiu da crise e fica melhor do que eu. E eu ainda continuo lá sendo o fariseu. Qual é o que está mais doente? É o hipócrita. Então Jesus já... Aqui, agora gente... Falar uma parábola e colocando o fariseu numa má situação, olha como Jesus, autêntico, absolutamente sem nenhum medo, não estava ali para estar fazendo joguinho de palavras, o que era para falar ele falava. Então nessa parábola ele vai falar do fariseu. Olha quem é que ele coloca. Gente, é uma figura importante. É como se você estivesse no seu meio e disse: olha, vem cá, vou falar do chefe agora. Entendeu? Esse era o Cristo. Por isso é que ele incomodava a gente. Por isso que os judeus se reuniam e queriam Jesus morto. Por quê? Porque ele falava na lata. Às vezes a gente fica ali cheio de dedo para tentar, mesmo dentro do movimento espírita. Gente, se eu ficar pensando, às vezes, uma vez eu fiz uma palestra, o senhor veio e disse assim: a senhora me conhece? Eu olhei para ele e disse: agora, o que eu digo? Que vai que eu fiz um diálogo com esse homem, eu não lembro, né? Aí eu disse assim: olha. Ele disse: não, a senhora não me conhece. A senhora não me conhece. A senhora nunca me viu. Mas tudo que a senhora falou é tudo que acontece comigo. Ele estava bravo. Então o que a gente está querendo dizer?
Você imagina, quando eu sempre digo isso, gente, quando nós vamos falar do Evangelho, a titia estuda, mas eu nunca planejo o que eu vou falar. Nunca planejo, eu vou falar isso, vou falar aquilo, não planejo, porque eu me coloco como microfone e que a espiritualidade fale o que nós precisamos ouvir. Então, às vezes a coisa vem na minha cabeça e eu vou falar, imagina se eu ficar, isso eu não vou falar não, porque a Lígia não vai gostar. Eu não vou falar isso não, porque o Reinaldo não vai gostar. Eu não vou falar isso não, porque... Acabou a inspiração. Se doeu, como diz lá o Alberto Almeida, bateu. Doeu, leva que é teu. Então nós vamos vendo o quê? Que não dá. Então Jesus não ficava ali cheio de dedo não. Ele falava. Olha só. Um era fariseu, ele contando a parábola. O outro publicano. Tudo dentro dos conhecedores da lei. Vocês sabem o que é publicano? Vai lá na introdução do Evangelho. Só para você lembrar. Vamos no texto. Olha, os publicanos. Assim eram chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existe em algumas regiões. Então, quando Jesus pegou na parábola um doutor da lei, um fariseu, não um doutor da lei, um fariseu, conhecedor da lei, aquele que ensina, aquele que prega, ou seja, religião. E quando ele pegou um publicano, ele está pegando a intelectualidade, porque os publicanos eram muito inteligentes para realizar esse trabalho. Tinham que saber ler, saber escrever. Então ele pegou religião e inteligência. Vamos lá. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, então ele está pegando aqui religião e inteligência. O fariseu, religião, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo. Lembra que isso é uma parábola. Meu Deus, imagina Jesus contando a parábola. Rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano, porque o publicano ele era tido pelos judeus como um homem de má vida. Por quê? Porque os judeus odiavam pagar os impostos. Mudou, né? E o publicano, ele era o arrendatário. E ele já menosprezando ali. Eles eram corruptos. Eles eram considerados. E por um acaso os fariseus não eram? Mas eles odiavam tanto os judeus como os fariseus. Porque os publicanos, esse dinheiro que era arrecadado era para mandar para Roma, para o império. O maior ódio dos judeus era essa submissão a Roma. Daí a revolução de 60 e pouquinho, a guerra, né? Então, graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Lembra que isso é uma parábola. Aí está lá o publicano, o homem inteligente, o homem que tem dinheiro, ele não era pobre, era muito bem conceituado. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus. Porque, gente, o Levi, que é o Mateus, ele era cobrador de impostos. Ele era um publicano. E Jesus convidou ele para fazer parte dos 12. E era parente de Jesus. Porque o Levi, o Tiago menor
e o Judas Tadeu eram irmãos, filho de Cleófas, parenta de Maria. Então, eles eram primo em algum grau. E primo, dentro da cultura judaica, são chamados de irmãos. Por isso, assim, tua mãe e teus irmãos estão aí. Era Maria acompanhada de um dos três. Entendeu? O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, que era uma cultura judaica, né? Aquela coisa, né? Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Aí vem Jesus e diz, declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado. Porque ele teve o quê? Qual foi o sentimento do primeiro? Orgulho. Qual o sentimento do segundo? Humildade. Diz Jesus, declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado. Porque o que se eleva é o orgulho. É o presunçoso. É o cice. Conhece, né? Será rebaixado. E aquele que se humilha será elevado. Eu não sei lhe dizer em que momento, mas essa frase do se eleva, isso aí, ele está repetindo aqui Antigo Testamento, Jesus. Ele está citando o Antigo Testamento. Porque essa fala aqui não é criação dele, não. Ele está repetindo o que está lá. Óbvio que criação dele, porque foi Jesus que coordenou todos os profetas. Ele que envia. Então está lá. Então Jesus a todo momento, imagina falar isso para o judeu e disse, olha, eu vou te trazer uma lição e vou te mostrar de onde eu estou tirando. Isso era como se fosse uma tapa assim com luva de pelica. É igual você chegar para um espírita e você não se comporta como espírita e dá uma lição para o espírita citando o livro dos espíritos. Bonito para a nossa cara, né? Ele vai lá e cita na obra. Não era isso. A raiva deles, a rixa, não era isso. A rixa era o quê? Coletar dinheiro para mandar para Roma. Para eles era uma traição, porque era o irmão judeu. Mas é igual como a gente fala assim, que a gente diz, no nosso imaginário, todo político é ladrão. Todo político é ladrão. E não é. Há de ter algum que seja honesto. Senão, doutor Bezerra de Menezes foi político. Vamos combinar. E outro movimento também que a gente tem que pensar, Roma era danada. Não tinha gente tolo, não. Tanto é que nós temos um senador chamado Públio Lentulus. E esse povo tinha que prestar conta direitinho. Não tinha CPI não, viu? Mas o negócio era ferrenho. Então, assim, por tudo que eu li já, é muito mais por esse movimento de, tipo assim, traidor, sabe? Tu tá trabalhando para Roma. Tu é nosso sangue, cara. Então, isso foi a anotação de Lucas, está no capítulo 18, versículo de 9 a 14. Nós vamos ler agora o comentário do professor. Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? Pode perguntar. Eu gosto muito dessa citação, né, de Lucas, porque me lembra aquela fala de Jesus, né, que a gente, quando entrar numa festa, sentar no último lugar. Sim. Eu acho aquilo ali tão lindo, sabe? É de uma profundidade tão grande, tão grande mesmo. O tema central é deixa de ser pavão. Eu fico, olha, no dia a dia, eu fico pensando nessa passagem e como ela enriquece assim, as relações. Porque você deixa de se colocar como centro e as pessoas te veem ali e trazem você para elas. Isso é muito. Porque é mais ou menos isso. Aquele que se eleva será rebaixado. É você chega numa festa, você vai e senta lá na frente. De repente alguém
algum cerimonialista, né, chega assim e diz, olha, esse não é seu lugar, você não pode sentar aqui. Gente, olha que horror isso, né? E de repente você está sentado lá atrás, vai o cerimonialista, né, e diz assim, não, vem cá, o seu lugar é ali na frente. Então, aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será elevado. Porque na verdade ele está falando de orgulho, vaidade, humildade. Porque o humilde, ele já conseguiu vencer, assim, eu acho que o monstro que mais nos destrói, orgulho, acompanhado da vaidade. O orgulho nunca anda sozinho. Então, se eu já consigo exercitar a humildade, aqui na terra, parece assim que eu sou um trouxa. Entendeste? Parece assim que eu sou um leso, um débil mental, né? E os outros parecem que estão por cima. Só que quando nós desencarnarmos, é a história da parábola de Lázaro. Aí nós vamos ver quem é que foi elevado e quem é que está rebaixado. Entendeu? Porque gente, a vida na Terra é só uma vírgula. É um sopro. E ela não é real. Ela não é a nossa vida autêntica. Isso aqui é uma experiência. A nossa vida real, a minha essência é espiritual. Logo, a minha vida verdadeira é a vida espiritual. E Colônia é stand-by. Eu não estou falando de Colônia. Colônia é stand-by, é um período que eu passo para respirar, me preparar, puxar a orelha e reencarnar de novo. Daí ser chamado de o quê? É um processo de o quê? Erraticidade. Quando a gente ouvir falar de colônias, é erraticidade. A colônia está bem aqui, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Eu estou falando de mundos espirituais, da nossa realidade, que aí é quando a gente chega naquele movimento que o Nosso Senhor diz eternidade. Colônia Jardim de Infância. Eternidade. Eternidade é você não precisa mais encarnar em corpo material. Agora as lições, meu filho, são outras. Agora tu vai ter lições espirituais. Antes tu estava aprendendo a lidar com a matéria. Só isso. E essa lição daí também, outra coisa que fica é assim, títulos, haveres, nacionalidades, poderes, isso não é nada. Porque o fariseu era o top, né? Era o top. O fariseu era high society. Era. O publicano era Dalit. Então a gente se fia muito nisso, né? Nos meus títulos, nos meus poderes, onde eu moro, o que eu tenho. Não, o publicano, ele tinha dinheiro. Ele era inteligente. Ele era publicano. Só que para o religioso, ele era assim, renegado. E eles acreditavam que Deus não amava o publicano. Só porque o Deus era Deus dos judeus, tá? Os outros não, o Deus era Deus só dos judeus. Tem hoje religiões assim, que Deus só adora e só protege aqueles filhos lá. Os demais de outras religiões não. Gente, que absurdo. Vamos ver o comentário do professor Denizar, para a gente finalizar? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, né? Eu digo que tem espírita que vai orar, tu pensa que é uma palestra, não vai acabar nunca. Tem outros que faz da oração uma meditação, vamos respirar bem fundo. Semana eu ouvi uma, chega a dar um negócio, porque a pessoa diz assim, agora vamos visualizar o mundo, respira, já está todo mundo já sem paciência, porque é sentimento, sabe, é sentimento, você está entendendo, é coração. Ou então tem gente que vai fazer a palestra e faz assim, Jesus, eu tô. Aí tu diz, pelo amor de Deus, o que é isso? É um lamento. Chilique.
quer fazer aquela prece para que as pessoas se sensibilizem. Gente, enquanto a gente entender, a gente achar que conversar com Deus são palavras, a gente deixa de orar. Palavras são nada. Na verdade é sentimento. E se a minha intenção na oração é abalar Bangu, como diz o jovem, né? Fazer uma oração para abalar, eu já perdi a melhor parte, porque me faltou humildade. Eu digo que eu tive uma experiência com a oração muito boa. Eu ainda na época dirigente de estudo de evangelho, né, estava iniciando. Imagina, iniciar dirigente de evangelho. Hoje em dia eu digo, pelo amor de Deus, que pretensão. Mas a gente não sabia, estava ali iniciando, mas a gente ia, né? Mas assim... E aí o pessoal lá nessa instituição, eles finalizavam a noite com todos os trabalhadores de todas as atividades para fazer a prece final. E na época, então, o que era o presidente, eu olhava para ele, as coisas não batiam muito bem, nem eu, nem ele comigo. Eu tintia, né? E aí, mas a gente respeita, não havia uma empatia. E naquela noite eu terminei, guardei as pastas e ia fugir, porque dentro de mim ele ia me pedir para fazer a prece na frente daquele monte de trabalhadores que estava há 20 anos lá. E eu, uma menina de 20 e poucos anos. Quando eu ia fugindo, aí veio o coordenador da atividade. Ele já até desencarnou. Ele disse, para onde você vai? Eu digo, para casa. Ele disse, mas você não vai participar do encerramento? Eu disse, eu vou lhe contar. Eu não vou, porque eu tenho certeza que ele vai pedir. Eu já tinha essa coisa assim, né, da intuição. Ele vai pedir para eu fazer a prece final. E eu tenho muita vergonha. Imagina a gente começando a fazer uma oração na frente de outro trabalhador. Aí ele disse assim, ele olhou, ele era bem alto. Ele disse, minha irmã, como nós somos orgulhosos, né? Eu não entendi, como orgulhoso? Você não quer orar para Jesus porque você está preocupado se os outros vão gostar da sua oração. Eu olhei para ele, isso é verdade. Eu já queria fazer uma oração abalando. E eu não tinha como abalar ainda, né? Eu disse, é verdade. Eu vou subir. E eu subi. O salão estava lotado, que não tinha mais onde sentar de trabalhador. Parece que todos os trabalhadores decidiram ir para o encerramento. E o então presidente estava lá, e bebê, bababá, e eu encostada na parede, só ali esperando. E aí disse, vamos envolver a nossa irmã Conceição para fazer a prece de encerramento. Eu olhei para o meu colega, ele fez assim para mim. Fechei os olhos, lembrei de Jesus e cantei uma música que eu amo de paixão, que é a Porta de Damasco. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava me mudar. E eu cantei com tanta alma, sabe? Tanto assim, porque aquela música era uma oração, é uma oração para mim. Quando eu terminei, estava assim, sabe aquela anestesia, assim, todo mundo anestesiado, eu meio anestesiada ainda, foi legal. Eu me senti bem, e ficou a lição. E depois ele me abraçou e disse, E aí eu aprendi, hoje quando nós vamos orar, eu fecho os olhos, eu oro, quem quiser que me acompanhe. Mas na minha cabeça só está eu e Jesus. Essa foi a lição que eu tive. Rapidinho. Quando orardes, então, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Então é esse movimento. Tu está aqui em público, mas só está tu e Jesus. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, porque com o coração cheio de ódio não vai.
visto que a prece não pode ser agradável a Deus. E, gente, perdão, a gente tem que entender o que é perdão. A gente diz, perdão é muito difícil. Olha, é difícil é você voltar a beijar a pessoa. Quando você perdeu a confiança, quando você recebeu uma punhalada, é difícil. Nesse nível nós ainda não estamos. Mas se nós formos estudar o Evangelho, perdoar é não guarde mágoa. Não deseje o mal. E se vier acontecer uma desgraça com a pessoa, não se alegre com isso. Porque às vezes a gente se alegra e diz, Deus tarda, mas não falha. E se a pessoa precisar de ti, você socorre lá. Isso é, dentro do nosso nível de evolução, é esse o perdão que a espiritualidade nos ensina. Está aqui no Evangelho. Só é esse. Então, nesse movimento, aí sim dá para orar. Mas com ódio, com raiva, você imaginando o que você vai fazer, o que é isso, que é aqui desejando mal, tá difícil. Exatamente. Tem gente que ainda ora, Senhor, eu sei que sua mão é de ferro, Senhor, que possa cair sobre ele, porque ele fez. É para acabar. Se tiver de qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Porque lembra que o nosso querido fariseu se colocou, né? Verificai os vossos defeitos e não fique exaltando as tuas qualidades, que não são qualidades, gente. A gente ainda está aqui num ABCD. E não vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Se eu quero me comparar com o outro faz isso e eu, o que eu faço? Eu ainda faço isso. Né? E aí ele fala do capítulo 10, itens 7 e 8, para a gente dar uma olhadinha. E assim finalizamos mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Próxima semana nós vamos estudar sobre a eficácia da prece. Foi bom? Muito bom, né, gente, estudar o Evangelho. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro.